Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. PIB do Brasil sobe 0,6% no terceiro trimestre de 2019. Agropecuária, indústria e serviços puxam alta, é o que revela o IBGE. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que pode esperar até o ano que vem para concluir acordo comercial com a China. Recorde. Exportações de milho somam 39 milhões de toneladas. Embarques estão 96,4% superiores ao mesmo período de 2018. Na meteorologia, um especial para você saber como vão ficar as chuvas na safra verão e também para o milho safrinha. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. As exportações brasileiras de milho bateram recorde nesta temporada. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Agrinvest Commodities, apontam que de janeiro a novembro, os embarques do grão somaram 39 milhões de toneladas, o que representa alta de 96,4% na comparação com o que foi exportado no mesmo período de 2018. Nós vamos até Curitiba, no Paraná, onde o analista de mercado da Agrinvest Commodities, Marcos Araújo, projeta os efeitos das exportações aquecidas na tendência de preços do grão. Boa tarde, Marcos. O Brasil deve fechar o ano com exportação de quanto, hein? Olá, Kellen. Boa tarde a todos. Pois é, já estamos aí no novo recorde das exportações brasileiras de milho neste ano. E o calendário comercial do milho ele acaba no final de janeiro próximo, Kellen. Então nós devemos terminar o ano aí com pelo menos 39 milhões de toneladas, podendo chegar até 41, talvez 42 milhões de toneladas, já que nós temos visto que as trades ainda continuam direcionando a exportação de cereal e não fazendo o cancelamento do cereal na venda externa para fazer a revenda aqui no mercado interno. Agora, estes dados que a Agrinvest traz para o Mercado e Companhia aqui no Canal Rural levam em conta os números divulgados até esta semana pela SECEX. Exatamente. Esses dados aí nós colocamos de janeiro até novembro, comparando com o mesmo período do ano passado, só que como o calendário do milho, ele é de fevereiro e acaba em janeiro próximo. Então, nós temos um potencial das exportações de milho serem de 42 milhões de toneladas, o que seria um recorde máximo histórico, e aí deixa um cenário muito crítico para o primeiro semestre de 2020 aqui no Brasil, Kellen. Qual é a estratégia que as agroindústrias estão adotando diante desse cenário de exportações aquecidas, perspectiva de um recorde e, na visão da Agrinvest, de um cenário de desabastecimento do grão ainda no primeiro semestre de 2020? Nós observamos que os grandes consumidores, muitos deles, alongaram suas compras até o final de dezembro deste ano. No entanto, muitos contaram com a colheita do milho verão, esperando que o preço caia algo como aqui no sul do Brasil a R$ 35, Kellen. No entanto, essa disparada do dólar e também os prêmios do milho na exportação faz com que o preço do cereal para a safra nova, baseado na conta de exportação, liquide no oeste de Santa Catarina e no noroeste gaúcho a R$ 40 uma saca, ou seja, R$ 5 acima do que os consumidores estavam prevendo. Isso significa, na sua avaliação, que o preço do milho no mercado interno tem espaço para subir muito mais? Nós acreditamos que sim, Kelly, nós temos essa continuidade de alta. No nosso último bate-papo, nós comentamos de uma referência do milho Campinas, B3, a R$30. O milho janeiro já supera R$100 na bolsa. E se nós olharmos a conta de importação do milho no Brasil, argentino para cá, em abril do ano que vem, esse milho no oeste de Santa Catarina chegaria ao nível de R$52 uma saca. Ou seja, o milho está tendo um piso nesse momento de R$40 e um teto de até R$52. Esse preço de importação dá uma sustentação para a continuidade de alta de cereal aqui no mercado doméstico brasileiro. Diga para a gente, nesse contexto atual, quais são os competidores que estão com oferta e condições de concorrer com o milho do Brasil que está ocupando esse grande espaço aí nas exportações? Bom, nós já tivemos um grande volume de exportação da Ucrânia. Nós temos também correndo por fora o milho argentino, só que nesse momento agora a safra nova argentina, ela não tem um bom começo. A previsão climática não é tão favorável para a Argentina, o que pode sim dar uma sustentação aqui para o mercado doméstico. Outro fator importante que fez
fez com que os consumidores ainda não sofressem uma crise do milho, a exemplo de 2016, é a elevação dos preços da carne. Tanto o boi como a carne suína e o frango têm uma alta considerável, o que aumentou o poder de compra desses consumidores. Diante do quadro atual, como é que estão as intenções de área de plantio para a segunda safra de milho no Brasil? Você tem acompanhado essa intenção dos produtores? O mercado agora, Kelly, é uma expectativa de uma produção, aumento de área recorde. No entanto, esse atraso do plantio da soja coloca o plantio do milho numa janela mais curta. Muitos produtores devem optar por diminuir uma tecnologia para esse milho safrinha plantado mais tarde. Isso é, partir com híbrido duplo e ter menos adubação por hectare. Mas há uma expectativa, sim, já que o produtor fica sem alternativas de plantar uma safra de inverno, alguns vão se arriscar mais, aproveitando esses preços futuros muito bons. Marcos Araújo, obrigada pela presença da Greenvest Commodities nesta edição. Voltem sempre. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado. Obrigada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode esperar até o ano que vem para concluir um acordo comercial com a China. A afirmação foi dada hoje a repórteres em Londres, onde o presidente norte-americano participa da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ao ser questionado sobre um prazo para o acordo com o país asiático, Trump disse: "Não tenho prazo, não. De certa forma, acho melhor esperar até depois da eleição, se você quer saber a verdade." E acrescentou: "De certa forma, eu gosto da ideia de esperar até depois da eleição para fechar um acordo com a China, mas eles querem fazer um acordo agora e veremos se o acordo será ou não correto." Segundo o presidente norte-americano, as negociações estão indo muito bem com Pequim e a única coisa que importa sobre o acordo é se Washington quer fazê-lo. Ontem, a China retaliou os Estados Unidos e suspendeu a permissão para que navios e aeronaves militares norte-americanos façam paradas para reparos e descanso no porto de Hong Kong. A medida foi em resposta ao apoio de Washington aos protestos pró-democracia na região autônoma, que já duram 5 meses. O Produto Interno Bruto brasileiro avançou 0,6% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. É o que aponta um levantamento do IBGE divulgado hoje. Segundo o Instituto, os setores que puxaram a alta do PIB foram a agropecuária, a indústria e os serviços. Vamos ver. O PIB brasileiro registrou alta de 0,6% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o período anterior. De acordo com o IBGE, foi a maior variação desde o primeiro trimestre de 2018. Ainda segundo o levantamento, o índice da agropecuária subiu 1,3% em relação ao segundo trimestre deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB do setor avançou 2,1%. O IBGE destacou também o avanço no Produto Interno Bruto da indústria, que ficou em 0,8%, maior variação desde o quarto trimestre de 2014. Já o setor de serviços registrou alta de 0,4%, puxado pelas atividades financeiras de seguros e comércio. Vamos à análise com o Felipe Serigati, economista do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe Serigati, muito boa tarde. O que nós devemos entender destes dados do PIB de hoje? Alta no terceiro tri, agropecuária com bom desempenho. Sinaliza que 2020 vai ser, de fato, ano de sólida recuperação? Boa tarde, Kellen. Tudo certo? Pois é, então tivemos uma boa notícia hoje com os números do IBGE. Se eu puder fazer uma rápida síntese, a expansão que nós observamos no terceiro trimestre foi generalizada. Em outras palavras, todos os setores registraram no agregado crescimento. Qual que é a melhor parte dessa notícia? Nós estamos encerrando o ano de 2019 melhor do que nós começamos. Ou seja, apesar de todas as turbulências, parece que a economia brasileira conseguiu avançar. Diante disso, o que a gente pode esperar para 2020? Puxa vida, agora vem aquele crescimento robusto. A gente não dá para afirmar isso. Porém, o cenário base é justamente esse, que nós tenhamos 2020 melhor que 2019. Algo espetacular? Provavelmente não, mas mais confortável do que nós estamos tendo esse ano. Qual é a expectativa para o setor agropecuário? Nós temos boas notícias para o agro, ou pelo menos os números sugerem boas projeções para o agro. De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, uma expansão de 3%.
para 2020, mas naturalmente isso está fortemente condicionado, por exemplo, com o bom humor de São Pedro, com qualquer risco externo que pode vir a acontecer. Mas por que a projeção ela é favorável? Porque a gente olha do lado do pessoal que está adquirindo os insumos de produção, essas aquisições estão maior do que no mesmo período do ano anterior, o que sugere que o pessoal está projetando uma safra mais robusta. Do outro lado, quando a gente não olha apenas para as atividades na porteira, mas olha para a atividade agroindustrial, embora a indústria de transformação tenha começado o ano com bastante problemas, a situação tem melhorado. Ainda não está no azul, mas está se encaminhando para zerar as perdas acumuladas no ano. Qual vai ser o efeito dessa cotação de dólar nessas expectativas para a economia e para o agro brasileiro? Puxa vida, essa é uma questão bastante complicada, né? Porque o mesmo dólar que pode aumentar o preço recebido do setor é o mesmo dólar que pode encarecer os custos de produção. E nesse momento em que o pessoal está ainda adquirindo um ou outro insumo de produção, o dólar está caro. E esse ponto chama muito atenção, porque apesar do dólar estar caro, as importações desses insumos de produção para o universo agro está crescendo. Como se dissesse, olha, a gente está vendo que a coisa está um pouco mais cara, mas estamos olhando para frente e a nossa percepção é de um cenário mais favorável. Vamos agora para a meteorologia, um especial para você saber como vão ficar as chuvas na safra verão e também para a segunda safra do milho. A Heloísa Pereira conta para a gente como o tempo vai se comportar agora em dezembro, em janeiro e em fevereiro. Heloísa. Bom, Kellen, ao longo das últimas semanas a gente tem acompanhado, como é que estão as águas do Oceano Pacífico Equatorial, quais seriam os possíveis impactos dessa chuva ao longo da safra de verão. Já concluímos que o mês de dezembro tem chuva acima da média em grande parte do sudeste e centro-oeste do Brasil, visto essas chuvas mais volumosas já previstas para o início do mês. Olha, Kelly, é importante mencionar que a neutralidade climática vai continuar. E qual será o impacto disso durante o decorrer da safra? Principalmente depois que o pessoal lá em janeiro já estiver pensando em retirar a soja, colocar o milho segunda safra. Tivemos grandes atrasos aqui no Paraná no decorrer do início da safra. Se a gente olha para um mapa de acumulado de chuva no mês de janeiro, a gente observa uma mancha em vermelho simbolizando mais de 300 milímetros de chuva previstos para algumas áreas. Esse volume supera também os 200 milímetros em grande parte do extremo norte do Paraná. E conforme a gente continua avançando nesses mapas para o mês de fevereiro, esse mesmo máximo de precipitação, essa mesma bola vermelha no mapa que simboliza mais de 300 milímetros de chuva, também aparece de novo no sul de Minas. Mas o que isso pode impactar, Kellen? Se lá no começo eles não tinham chuva, a chuva era irregular, agora a expectativa é de um janeiro extremamente chuvoso, com grande frequência na chuva, vários dias com tempo bastante instável e, por isso, as atividades de campo podem ficar prejudicadas nessas áreas. Se a gente se estender um pouquinho mais dessa mancha vermelha, a gente vê o amarelo, que simboliza volumes aí entre 200 e 300 milímetros de água. E se é acima da média, essa região, durante o mês de janeiro, recebe em torno de 150 até 200 milímetros e deve chover bem mais que isso. A gente vê essa mancha vermelha e amarela se estendendo por grande parte do centro-sul do Brasil. Boa notícia, para quem está lá na fronteira com o Uruguai, não tem essa mesma expectativa, por lá a chuva deve ficar mais dentro da média. Vamos olhar, Kellen, o que isso implica em número de dias aí de chuva. Olha, 23 dias com chuva na região de Londrina. O produtor que quiser realizar alguma atividade de campo durante o mês de janeiro pode enfrentar alguma dificuldade devido a essa condição de tempo mais instável. A gente observa mais de 8 dias onde esse gráfico passa dos 12 milímetros, simbolizando uma chuva mais expressiva, mais volumosa. Em termos de um mercado de energia, Kellen, isso é positivo, vai encher as bacias, vai ter escoamento que vai direcionar para os lagos, para os corpos d'água, mas para o produtor, essa chuva toda, frequente e bastante volumosa, pode atrapalhar um pouquinho as atividades de campo. Se a gente avançar para o mês de fevereiro, que a gente viu aquela bola vermelha do mapa lá no sul e também no Triângulo Mineiro, olha só a cidade de Uberlândia, como tem previsão de chuva na região. São 26 dias com previsão de instabilidades aí ao longo do mês de fevereiro, Kelly. Então,
poucos dias, pouca janela de tempo seco para realizar atividades de campo. A gente trouxe também um pouquinho mais à frente o que os modelos estão enxergando lá entre os meses de março e abril. Aquela mancha vermelha e amarela que antes atuava sobre o centro-sul, atrapalhando um pouquinho o milho safrinha, sobe para o centro-norte do Brasil. Lembra, Kellen, que todo ano, por volta do mês de março, abril, a gente começa a ver a BR-163 lá no estado de Mato Grosso, a região do centro-norte sofrendo com excesso de chuva? Isso pode acontecer novamente durante esse ano. A gente observa esse mapa aqui no mês de março, mostrando áreas entre o Tocantins, norte de Mato Grosso principalmente, com excesso de chuva, mais de 300 milímetros. Em abril, essa mancha continua aqui, estendida entre o norte do Mato Grosso, Tocantins e também grande parte aqui do sul do Piauí e Maranhão. Essa chuva, Kellen, pode atrapalhar inclusive o desenvolvimento final do algodão, porque nesse período o algodão já vai estar abrindo pluma e a gente sabe que nessa fase o algodão não gosta muito de chuva, prejudica um pouquinho a qualidade do algodão. Vamos observar então o cenário nos próximos meses para ver, né, se essa chuva toda realmente vai atrapalhar. Por enquanto, os modelos de previsão estão indicando esses grandes volumes acumulados, alguns transtornos aí para o produtor no centro-norte do Brasil e também no centro-sul. Kellen. Obrigada, Heloísa. Uma correção, né? A Heloísa trouxe então para a gente o especial de janeiro, fevereiro, março e até um pouco de abril, diferentemente do que eu havia dito, que começaria em dezembro, mas certamente essas informações foram de grande valia para você que nos acompanha. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.